Boa noite, Instagram. Sejam todos bem-vindos. E eu não acho aonde está o quê? O filtro, que eu adoro. Mas o Instagram, ele mudou alguma coisa, né? Aonde é que ficam esses danadinhos desses filtros? E a gente não acha mais. Então é assim. Tudo bem, Vini? Olá, William. Olá, Thalita, Berna, Paula, vamos chegando. Nem precisa de filtro, né? Obrigado, querido. Oi, TM. Olá, Simone. Quanta gente querida e amada aqui. Vocês estão bem? Espero que sim. Por aqui também tudo caminhando entre tapas e beijos, não é isso? Quando não tá muito ruim, tá muito ótimo e a gente vai aí caminhando no mais ou menos. Eu fiz um post despretensioso com um artigo sobre protagonismo. Por quê? Porque essa semana que passou e hoje eu ministrei várias turmas com essa temática para uma grande instituição financeira. E esses gestores estavam querendo saber um pouco sobre protagonismo, né? E aí eu fiz esse curso. E quando eu fiz esse curso, eu fui postar. Fiz um texto e fiz caixinha de pergunta, de enquete, e teve algumas pessoas que responderam que não eram protagonistas da sua vida e que não sabiam como ser protagonista da sua vida. Daí fiquei pensando, né? Falei, como assim? Nessa altura do campeonato, a pessoa ainda não sabe como ser protagonista? Então é essa a nossa proposta hoje. Vem ser protagonista da sua vida. Vamos entender o que é esse babado, né? E eu espero que, se esse conteúdo fizer sentido para você, que você faça o quê? Manda aviãozinho, convida seus amigos, depois vai ficar gravado aqui no IGTV. Eu também subo para o canal no YouTube. E aí eu queria pedir que você me ajudasse a crescer cada vez mais essa rede organicamente, porque o Instagram tem lá suas finalidades, não está entregando tanto. Então você depois bota coraçãozinho, compartilha, comenta, tá? Porque vai ser um bate-papo. Sejam todos, então, bem-vindos. Vamos começar com essa história de protagonismo? Onde que começa? Começa lá atrás, na antiguidade, na Grécia, nos circos, nas apresentações, né, nos teatros. Não tinha teatro ainda, mas apresentações teatrais artísticas, cênicas, que também, se você olha lá para a China imperial, também você já vai encontrar os artistas. O artista, nas peças, nas óperas, né? Não sei bem o período histórico, tá? Nos cantos, nas apresentações, você tinha o artista principal. E toda a história rola, todo o enredo rola em volta deste ator principal. Então, se você, por exemplo, pegar as peças de Shakespeare, pega lá Otelo, tudo em torno de Otelo, e os demais personagens, eles circulam ali em volta do personagem principal. Se você pega uma novela moderna também, os atores principais. A partir desse principal, a gente começou a nomear os principais de protagonista. Então, o que é ser protagonista? Protagonista é aquele cuja vida está centrada em torno da sua própria história, onde a história circula em volta dele. Muita gente confunde protagonismo com ser destaque, ser o cara, ser independente, estar acima dos demais, valer mais do que os outros, ser o mais importante, o resto é detalhes, são os coadjuvantes. Tá erradinho, coleguinha. Tanto que lá nesses treinamentos, quando a gente fazia pesquisas, enquetes, o que é ser protagonista, muita gente falava, é se destacar, é aparecer, é estar à frente, é ser o campeão, é ser o melhor, é o que chega primeiro. Não. Protagonista é aquele que está no centro, no comando, no domínio de quê? Da cena da sua própria vida. Não tem nada a ver com egocentrismo, não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com eu tomar conta de mim mesmo. Eu me perceber como um adulto saudável, responsável pelos meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Isso é ser protagonista, é ser autorresponsável.
ser aquele ou aquela que cuida dos seus BOs. Minha psicanalista brilhantemente fala assim: Lucimar, ser adulto protagonista é aquele ou aquela que resolve seus BOs. Então, o que significa resolver seus BOs? Primeiro, vai à luta em busca do que lhe interessa, dos seus objetivos, seus sonhos, suas ambições, seus objetivos. Depois, encara os seus problemas com autorresponsabilização. Não fica terceirizando nem jogando na conta do outro o que é de sua responsabilidade. Não terceiriza. Tá certo isso? Então, deixa eu ver aqui um pouco de comentários. Eu botei uma luz, gente, que eu não tô conseguindo ler. Abafa aqui uma ring light aqui, bem brilhantinho, dá até um brilhinho na testa. Cadê a Thalita para me ensinar um pozinho? Então, deixa eu ir dando um oizinho aqui pro pessoal. O Danilo também tá aí, a Berna também, viu? Você, para quem eu acenei, boa noite. Que aulão ontem, Lu, obrigado, Vi. Boa noite, Lu. Nem precisa de filtro, deixa eu ver. Oi, olá. Seja bem-vindo. Alguém colocou assim, importante é o conteúdo. Tá ótima como sempre, Mara. Adoro te ver e te ouvir. Não tem perguntinha ainda. Então, claro, isso que é protagonismo. Protagonismo só quem tem é o adulto normal. O que nós vamos chamar de normal? Uma pessoa que está passando por uma patologia, tem uma síndrome, tem uma deficiência, não necessariamente consegue ser protagonista. Estou passando uma depressão, estou passando um luto muito forte, estou adoentado, estou incapacitado. Obviamente que não terei o mesmo protagonismo. Protagonismo significa alguém autorresponsável. Então, não envolve criança, não envolve deficientes, não envolve pessoas adoentadas. Imagina se eu tô, Deus que me livre, com uma Covid internado. Como é que você é protagonista? Não vou, né? Meu paizinho agora teve adoentado, precisou de cuidados médicos, cuidado para levar no toalete, para fazer a higiene dele, para dar banho nele, para alimentá-lo. Essa pessoa não está protagonista, ela está num momento de dependência, tá? Então, adultos normais precisam desenvolver o protagonismo. Isso que torna a gente adulto, quando a gente fala que a pessoa é madura. O que é maduro? Aquele que pode responder pelas suas próprias ações, tá? Não está mentalmente afetado, não está fisicamente afetado. Aquele que não responde por suas ações é uma pessoa que precisa de cuidados, tá? Ela não é autorresponsável. Então, eu vim trazendo umas colinhas pra gente evoluindo nisso daí. Quem tá aqui, o Rick Paz, um monte de gente que é psicólogo, que tem vários estudos, pode me ajudando, tá? Bem, quando a gente fala de autorresponsabilidade, de consciência, de maturidade, nós precisamos remontar a um conceito que veio à tona há um tempo recente com uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que escreveu um livro Mindset, que ficou bem popularizado. Mindset é uma analogia a um sistema de crenças, um sistema de atuação, onde um lado é o mindset fixo, rígido, né, com crenças limitantes, com pensamentos rígidos. O outro é o mindset de crescimento, mindset flexível, tá? Esse conceito de mindset, ele não é uma região do cérebro, tá? Você não faz lá uma tomografia, aparece aqui meu mindset, ou você tomou uma injeção ou fez um teste que mediu e deu que meu mindset é assim. Não, mindset é um conceito. Todos nós temos mindset fixo em alguns temas e mindset em crescimento em outros temas. A questão é a gente se tornar perceptível, atento, cuidadoso com esses nossos pensamentos e crenças, para que a gente não fique uma pessoa rígida, com crenças muito arraigadas, pontos muito imutáveis, núcleo duro na nossa personalidade. Então, quando a gente fala lá do mindset, isso já é uma coisa antiga. Por exemplo, Freud, no começo lá da psicanálise, começou a estudar os mecanismos de defesa do ego. Ego é o quem? Nosso racional, nosso adulto. Mecanismo de defesa, o que é? Um bando de soldadinho que existe na nossa mente
hipoteticamente, que defende nossas crenças e valores. Então pensa, eu lá na minha casa de infância, às vezes até na vida intrauterina, e se você acreditar na vida anterior, você foi formando uma porção de verdades, de crenças, foram introjetadas em você. Seu organismo, sua mente foi tomando aquilo por verdade e foi automatizando pensamentos, sentimentos, crenças, tá? Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe falava que eu era chorona, né? Reclamona, fazia manha, aí ela falava assim, ó, você fica chorando, você vai ficar toda enrugada, igual aquela velhinha ali, passava uma velhinha na rua, bem enrugadinha, bem maracujazinho, né, murchinho. Ela falava, você fica chorando, quem chora muito fica toda enrugada, vai ficar igual aquela velha, mamãezinha, coitada, ignorante, botando crença limitante em mim. Logo, desde muito pequenininha, associei que chorar muito dá muita ruga. Então, eu sempre desenvolvi um pouco de couraça de não ser muito chorona. E isso tá lá no meu padrão, lá que eu me lembro com 3, 4 anos de idade, tá certo? Mesmo hoje, quando acontece uma situação que eu fico emocionada, me dá vontade de chorar, porque me magoaram, porque eu me ofendi, ou porque eu fiquei triste, se eu estiver em público, eu já tenho um pouco ainda de vergonha de chorar. Por quê? Porque isso foi automatizado na minha vida muito lá atrás. Eu faço isso sem perceber, sem consciência, porque essa automatização... Tudo bem, Elizabeth? Vamos chegando aí. Essa automatização, ela existe no nosso sistema para facilitar tomada de decisão, para economizar energia, para gerar potência, porque você imagina, se você tivesse que pensar e refletir sobre tudo, você gastaria muita energia. No cérebro, o nosso neocórtex, que é a área onde estão as funções cognitivas superiores, aquela que nos fazem ser adulto, refletir, analisar, ponderar, pensar, tomar decisões, isso é menos que 4% do volume do nosso cérebro. É uma casquinha bem fininha que faz a gente, que evoluiu, deu um bando de dobra lá e fez a gente se tornar homo sapiens e alcançar a primazia dos primatas mamíferos, né? Tudo mais é um sistema emocional que é automatizador. Por quê? Porque ele é rápido e ele faz você tomar decisão com economia. Então, me lembra também um outro livro que se chama Rápido e Devagar, que também menciona sobre esses dois sistemas que vivem com a gente, né? Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, Cláudia? Vamos entrando aí. Tem uma contraluz aqui que eu coloquei, eu não estou conseguindo ler tudo com muita clareza, tá? Então, se tiver perguntinha aí, eu vou dando sempre uma olhadinha. Fica à vontade. Chegou, boa noite, Vani, venha, Rosana, mais alguém, a Bruna, que eu não citei, vamos chegando. Bem, como pensar, refletir, analisar e decidir gasta energia? 90% mais ou menos do nosso tempo em vigília, acordado, consciente, ele é automático. A gente é uma máquina de repetição de padrão, de hábito, de comportamento, né? Então eu tô aqui fazendo a live, ao mesmo tempo eu tô olhando a hora, ao mesmo tempo eu tô vendo a luz, ao mesmo tempo eu tô vendo o comentário. Eu faço automaticamente, eu não preciso ficar pensando sobre isso, refletindo sobre isso, né? Mas quando eu quero falar, eu vou pensar, eu gasto energia. Então o nosso sistema ele é feito para criar esses processos automáticos. Então, quase todas as nossas verdades, elas foram construídas lá na nossa infância, com as pessoas e os ambientes e as vivências e experiências que nós tomamos. Então, voltando para o mindset, o que acontece? Quanto mais automatizado, quanto mais fora do agora, quanto mais distraído eu estiver, mais eu estou sendo governado pelos meus hábitos. Logo, quem está dominando é meu mindset fixo. Fez sentido isso para você? Se eu não fico presente no presente, se eu não estou presente, se eu não estou aqui nessa live, prestando atenção na interação com vocês, raciocinando sobre o que eu estou falando, lendo a minha colinha, eu vou estar só repetindo padrões, mindset fixo. No mindset fixo, Lucimar, como é que eu vou saber que eu estou em mindset fixo? Primeiro, você vai pensar sobre seus pensamentos, frases, tudo que você sente. Ele tem 3 características que também definem otimismo e pessimismo, tá? Mindset fixo tende a achar que tudo é para sempre. Então, ele generaliza
ele perpetua coisas que são temporárias. Então fala assim, esse país não tem jeito, meu chefe não me desenvolve, meu emprego é uma bosta, eu nunca vou casar, ou eu nunca vou largar dessa pessoa, eu sou um trouxa. Tudo que é para sempre, que é estático. Ai, o Brasil não tem jeito, a corrupção, ai, esse governo, tudo que a gente coloca para sempre e não temporariamente é um pensamento fixo, é um mindset fixo. Então, tudo que eu coloco como permanente, uma coisa que foi temporária. Então, por exemplo, você é sempre mal criado, você nunca me valoriza, né? Nada que eu faço tá bom para você, você sempre reclama. Essas frases, elas são estáticas, elas são permanentes, elas não estão, elas são, né? Você é inteligente. Nem sempre, se eu estiver na aula de física quântica, provavelmente sou burra que só, né? Porque eu não tenho nenhum repertório. Ai, você se comunica muito bem. Se você sempre me vê na live, eu dou aula há muitos anos, provavelmente eu me comunico muito bem. Será que na minha vida pessoal, com os meus amigos, com os meus familiares, quando eu sou ofendida, magoada, ou quando eu não sou atendida no que eu quero, será que eu me comunico bem? Não podemos generalizar. Então, o segundo ponto o primeiro é fixo, coisas que são permanentes ao invés de serem temporárias. O segundo, quando eu generalizo o que é circunscrito. Então fala assim, esse comentário, ao invés de dizer esse comentário foi tolo, eu digo você é tola. Né? Minha vida se acabou, por quê? Porque eu perdi o emprego. Minha vida se acabou, por quê? Porque eu fiquei doente. Minha vida se acabou, por quê? Porque eu não tenho um amor, ou perdi um amor. Então eu coloco a vida toda no mesmo balaio de gato do problema que eu estou vivendo. Hoje eu atendi uma cliente em mentoria e ela falou assim, meu trabalho é muito ruim meu trabalho. Aí eu falei, tá, tudo no seu trabalho é muito ruim? Tudo é muito ruim. Seu salário é muito ruim? Não, meu salário é bom. O seu plano de saúde é ruim? Não, meu plano de saúde é bom. Seus colegas, assim, com quem você não são legais. O projeto que você faz é bom também. Receber em dia, direitinho, sim. Poder a empresa te dar aparato tecnológico, telão, cadeirinha, isso é bom. Então, tudo que eu perguntei, ela falou que era bom. Eu falei, então como que é tudo ruim? Ela falou, não é tudo que é ruim, né? Eu falei, não é tudo que é ruim. Algumas coisas são ruins. Então, gente, nada é definitivo e nada é generalizado. Então, o pensamento fixo, o mindset fixo, faz você ver as coisas como para sempre e generalizada. Tá tudo uma bosta. Não tá uma bosta aquilo. Eu circunscrevo. Isso é uma característica que te dá resiliência e otimismo. Tá fazendo sentido para vocês? E o terceiro ponto é que as situações são sobre contexto e não sobre mim. Então, por exemplo, se eu fizer essa live e ela não for boa, não é que eu não sei fazer live, é que nesta live eu não fui bem. Então, de novo, circunscrito, temporal e sobre o que aconteceu e não sobre mim. Perceberam esses 3 exemplos? Então, como ser protagonista? Primeiro, situando as dificuldades, os obstáculos, as situações, os desafios com esses 3 aspectos. Eles são passageiros, eles são circunscritos a uma região, né? E eles são sobre o que está acontecendo e não sobre quem eu sou, não é sobre o meu valor, né? Ninguém nunca me reconhece. Não, esse projeto que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo não está indo bem, né? As pessoas não estão dando as estrelinhas que eu queria nesta circunstância. Tá claro isso? Então, o mindset, ele está se referindo a um sistema de crenças, hábitos, visão de mundo, experiências que você tem que congelaram verdades em você. E a gente precisa quebrar essas verdades para estar atento, percebendo o entorno para a gente ir se atualizando. Então, por exemplo, eu agora estou me letrando na inclusão da diversidade. E aí as pessoas passam a usar uma linguagem neutra. Então, falar todos e todas, falar todes. Ai, que trabalho, porque no português não tem isso. Tá bom, gente, no português ainda não tem isso, mas isso está aqui. Existem mais de 13 tipos de sexualidade identificada. Não adianta eu ser contra isso, isso existe,
né? As inclusões do etarismo, por exemplo, existe um preconceito com as pessoas mais velhas, existe um racismo estrutural, existe um machismo estrutural, isso é fato. Então não adianta eu discordar e ficar falando, ai, tudo isso é mimimi, ai, não tem nada a ver, porque isso me torna alguém com um mindset fixo. Fez sentido? Então, no mindset fixo, as pessoas pensam assim, para eu crescer na empresa, eu preciso que a empresa me dê oportunidade. Eu preciso que meu chefe me aprove. Eu coloco na mão do outro o que é meu objetivo. Só que no protagonismo não é sobre você ser dependente do outro. Também não é sobre você ser independente do outro, porque nós vivemos num contexto. O protagonismo é sobre uma interdependência, tá claro? Dependente é uma criança ou uma pessoa deficiente em algum aspecto, tá? Ela é dependente. Então, por exemplo, se eu uso se eu uso prótese, eu não sou mais dependente de nada. Mas vamos supor que eu tenha, a pessoa tenha uma síndrome, né? Uma deficiência auditiva. Vamos pensar assim, eu dependo de um aparelho para poder ganhar minha autonomia. Se eu tenho um problema de locomoção e alguém precisa me deslocar, eu dependo naquele aspecto de alguém. Dependência, é uma criança do seu cuidador, porque não sabe se alimentar, prover seu próprio sustento, prover seu próprio alimento. O independente é aquele que ele acha que ele não precisa de ninguém, que ele dá conta da vida dele sozinho. Essa pessoa é equivocada, porque ela se torna arrogante. E isso vai adoecê-la, porque ninguém está sozinho no mundo. Você precisa de quem produz o seu alimento, você precisa da rede de apoio que te dá a oportunidade de você ter afeto, de você ter trabalho, de você aprender. Então aqui nessa live há uma interdependência. Eu preciso que vocês queiram ouvir o que eu estou dizendo e vocês vão aprender com o que eu estou falando. Há uma troca, há uma dinâmica. E às vezes você mentaliza uma coisa boa para mim que eu não vou saber, mas eu estou recebendo benefício daquela emissão daquele pensamento. Então o mundo ele é todo interdependente, né? O que eu penso afeta o contexto me faz, eu faço o contexto. Interdependência, isso é ser um adulto maduro, não é independência. Na adolescência, a gente fica querendo ser independente, a gente quer negar pai, negar mãe, negar os valores, né? Para se tornar só do jeito que a gente quer. Quem é independente se torna egoísta, se torna egocêntrico. Porque, por exemplo, pensa, eu moro aqui numa rua, uma casa de rua. Ao próximo da minha casa tem uma igreja. Essa igreja faz um trabalho social, distribui cesta básica. No dia da distribuição de alimentos, tem sempre mais pessoas precisando do que os alimentos que eles têm. Estamos numa crise humana também, humanitária também, não só de saúde, né? Eventualmente batem pessoas aqui nas redondezas pedindo alimento. Essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Eu não posso simplesmente ignorar que tem um ser humano com fome batendo na minha porta. Não dá para mim. Isso é interdependência. Eu não posso sentar e comer o que meu dinheiro permite que eu compre, sabendo que o outro ali está precisando de um macarrão, né? Um macarrão, uma salsicha, né? O que o seu poder aquisitivo pode dar. Isso é interdependência, isso é consciência, isso também é compaixão. Isso também é respeito à vida humana, que a gente precisa subir esses degraus de consciência, tá? Então, interdependência, porque conforme o contexto me traga as situações, eu faço escolhas. Então, vamos recapitular? O protagonismo depende de um mindset mais aberto, mais flexível. Esse mindset, ele é ancorado em 3 pilares muito importantes: temporalidade, circunscrição e sobre o que eu faço e não sobre quem eu sou. E esse protagonismo requer interdependência. Você é responsável pelo que você faz. O outro é responsável pelo que ele recebe, mas há entre vocês
uma troca de energia, a quântica explica isso, há um contágio emocional. Então você também é responsável pelo que você deixa no mundo, pela sua marca no mundo, pela sua pegada no mundo, né? Se você distribui coisas boas, você será afetado pelas coisas boas. Se você distribui coisas ruins, você será afetado pelas coisas ruins. É uma interdependência. Aproveito para fazer uma dica aqui de um documentário que eu amei, que está no YouTube, como os lobos mudam os rios. Até dei essa dica aqui para o final de semana. Muito legal, para falar da interdependência de um ecossistema. Como é que uma matilha de lobos, ao ser reinserida num parque, vai alterando toda uma cadeia biológica, todo um ecossistema, até que os rios também mudam seu curso ao longo de um tempo. Beleza? Então a gente vai olhar mais um pouquinho que para ter um mindset de crescimento, você precisa fazer escolhas. E a não escolha é também uma escolha. Só que ela é uma escolha triste, porque é quando você coloca na mão do outro a responsabilidade pela consequência que tu que vai sofrer, né? Você dá na mão do outro, o BO que é você, a conta é você quem vai pagar. Então a não escolha, a omissão de se posicionar na vida, ela também vai te levar a algum lugar, só que não necessariamente o lugar que você deseja. Então, protagonismo pressupõe escolha e responsabilidade. Toda escolha pressupõe também uma renúncia. Não dá para ter tudo. Ter tudo leva pra gente para uma síndrome que está super na modinha, tá chamado FOMO, letras em inglês, que é o medo de perder alguma coisa. Há pessoas que são tão arraigadas na escassez, no medo da perda, que ela desenvolve o FOMO. Então ela quer ir em todas as lives, ela quer assistir todas as masterclasses, ela quer comprar todos os livros, ver todos os filmes, assistir todos os canais. Hoje um rapaz estava me contando lá no curso de protagonismo, que ele fica respondendo e-mail e vendo vídeo no YouTube na velocidade 2. Aí eu penso, né? O que essa pessoa imagina que ela está aprendendo vendo um vídeo na velocidade 2, enquanto responde e-mail, ou lê, ou vai ao banheiro, ou alguma coisa? Ela está filtrando um monte de informação. É só o quê? Um FOMO, uma ansiedade de querer não perder nada. E para ser protagonista, você precisa fazer a escolha. Na hora que você escolheu vir nessa live, você abriu mão de estar numa outra live, abriu mão de estar com a sua família, ou descansando, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa, porque você está, espero que inteira aqui para aprender e refletir. Você precisa de uma relação emocional com o conteúdo que está sendo dado para que aquilo faça sentido e sua mente saiba onde vai armazenar essa informação. Porque quando eu não sei do que se trata, né, eu fico com aquela informação no limbo. O que é para fazer com isso? Porque é um pedaço de informação, né, que depois, quando eu dormir, ela provavelmente vai ser descartada. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da Thali. Em qual momento você percebeu a importância do protagonismo, Lu? Thali, isso para mim, na minha vida, obrigado pela pergunta, foi tão lá atrás que eu falo, meu pai, né, nós somos de família... A Arlete está falando que vê lá velocidade 2, 2,5. Puta, não entendo nem o que o cara fala em 2,5. 1,25 eu já fico meio com tontura. Voltando para Thalita, assim, Thalita, meu pai, minha família vem de berço espírita, kardecista. Nós somos reencarnacionistas de casa, desde pequenininho. Então meu pai brincava e falava que eu era espírito de preto velho. Que na verdade isso é meio um bandista, né? Preto velho que representa a ancestralidade, a sabedoria ancestral. A minha avó era de Umbanda, tinha baiana, saia de roda, e falava que eu ficaria com a preta velha dela, né? Que venham os ancestrais todos abençoados. Eu não fiquei com a preta velha dela, mas pode ser que a preta velha dela tenha ficado comigo e eu sou muito feliz por isso. Mas a história de ficar com a preta velha, significa, a história de ser espírito velho, é que desde muito pequena eu sempre fui muito madura para minha idade. Eu descobri na faculdade que eu tinha uma dotação assim de... Esqueci até o nome, como fala quando a pessoa é meio inteligentinha.
um pouco superdotada, né? Então eu aprendi a ler sozinha com 5 anos de idade, né? E eu me pego desde assim muito pequena, que a minha família também era bem desestruturadinha, bem bagunçada, né? Meu pai e minha mãe era meio complicado para criar 3 filhos. Desde muito cedo eu percebi que eu tinha que me virar, sabe? Se eu quisesse uniforme limpinho, passadinho no tempo que eu gostava, porque eu era meio exigentinha, eu tinha que eu mesmo cuidar, que minha mãe dava conta com 3 filhos de botar tudo no tempo que eu queria. Então se eu queria comer alguma coisa, eu sabia que eu tinha que ir lá e eu desde muito pequena fui muito independente. Eu não sei se eu te respondi não, mas eu percebi que se eu ficasse esperando, eu não conseguia as coisas que eu queria no tempo que eu queria, porque a vida, no meu pensamento, ela era mais lenta do que meu desejo, né? Então eu lia muito, meu pai era uma pessoa gostava muito de ler, eu lia, eu viajava muito mentalmente, aí eu comecei a falar que eu ia dominar o mundo, né? Fiquei meio pink cérebro. Espero ter respondido, tá? Obrigado. Então eu fui à luta, eu nunca fiquei esperando muito as pessoas me darem, não. Se eu queria, eu ia lá, fazia. Sempre fui extrovertida. E é uma característica da minha família. Eu e meus irmãos temos isso. É todo mundo meio se atira e vamos, né? Corajoso. Tenho a força de caráter da coragem muito presente, né? E a da justiça. Então também sempre fui muito... Brigava mesmo, comprava briga mesmo se eu via injustiça, né? E papai brincava que eu era preto velho com a reencarnação de Princesa Isabel. Que eu adorava, ele achava que eu adorava libertar os oprimidos, né? Me chamava de Princesa Isabel dentro das crenças dele, né? Mas, voltando aqui, para ser protagonista, você precisa fazer escolha. E toda escolha pressupõe uma renúncia. Obrigado de estar aqui, Érica, querida. Obrigada, Ana, de você ter chegado. Brega Tim Daniel, tudo bem? Bregam Tim Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Nem consegui lá te ver, Ana. Não achei o canal que você falou, mas depois você me conta. Amanhã a gente tá junta. E o ponto que eu quero chamar a atenção, gente, é que nós estamos ficando muito molinhos emocionalmente, querendo tudo resolver muito rápido, com um comprimidinho. A gente está muito medicalizado. Então, você tem um luto, você quer logo tomar um remédio para sair daquele luto. Você não quer lidar com as suas angústias. E a escolha, ela pressupõe a frustração. E a frustração pressupõe você saber trabalhar as suas carências. Então, por exemplo, eu tenho expectativas. Eu gostaria que nessa live tivesse 150 pessoas e não tem. Eu não tenho controle sobre isso. Então, eu que lute com as minhas frustrações e amadureça os meus processos. A gente está muito veloz e não quer dar tempo para aprender, para viver os ciclos. Então, se uma pessoa te trata de uma maneira que você achou que foi descortês, você tem escolha. A escolha pode ser digerir aquilo. Então, aparentemente, para o mundo exterior, você não está fazendo nada, mas no seu mundo interno, você está digerindo. Você pode vomitar em cima dela e falar e dar um pito na pessoa, porque ela não podia ter te tratado assim, ó, alecrim dourado, ó, última bolacha do pacote, né? Você não pode, né? O seu ego não dá conta de que alguém não tenha para com você a deferência que você, rei, rainha, acha que merece. Hello, cai na real, as pessoas são o que elas são e elas te dão do que elas têm. Então, quando alguém te trata mal, gente, não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Para de se misturar. A pessoa foi grossa, te xingou palavrão, não é porque ela não te respeita, é porque ela não se respeita, que é da boquinha dela só sai aquilo. Como que ela te deu o que ela não tem para te dar? Essa pessoa é mais digna de misericórdia e compaixão do que de tiro, porrada e bomba. Lide com o seu BO, assimila, pô, e aí? Tem gente grossa no mundo que não respeita e fala palavrão pro outro. O que eu vou fazer com isso? Aprender, né? Então, gente, nós precisamos lidar com os ciclos da vida. Frustração, decepção. A gente precisa ter um tempo de germinar, digerir, para que os aprendizados aconteçam. Se eu vou lá muito rapidamente e arranco você do seu estado de luto, da sua sofrência, você não terá aprendizado.
Sabe aquela mãe que quando a criança cai, ela vai lá e bate na pedra? A criança tropeçou na pedra, ela vai, pedra feia, pedra boba, ai, 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 machucou meu neném. O que você está ensinando para o seu filho? Que alguém te salva, né? E que a pedra é responsável pelo tombo dele, ao invés de falar, filho, a pedra é estática, ela está aqui parada. Foi você que veio aqui e tropeçou, então vamos aprender a prestar atenção? Dá beijinho no dodói, acolhe, é uma criança, né? Mas não bater na pedra. Por quê? Porque a vida não é assim, a vida vai precisar que você olhe para as questões de uma maneira mais adulta, que você tem recursos das suas forças de caráter, dos seus arsenais psicológicos, intelectuais, cognitivos, né? Dos arsenais físicos, você tem recurso, você tem repertório para lidar com aquilo. Você precisa desenvolver essa musculatura emocional. Tá claro isso? Então, escolha pressupõe renúncia. Renúncia pressupõe que você lida com frustração, você lida com dor, você lida com ausência, você lida com carência e você aprende a ficar bem com você. E aí a gente está indo para o último ponto muito importante, que é sobre como o pensamento ele gera o sentimento. Porque a gente não reage no mundo ao que aconteceu. A gente reage ao que a gente entendeu do que aconteceu, né? Então, muito bem, se a pessoa vem aqui e pisa deliberadamente no meu pé, eu entendi que aquela pessoa quis pisar no meu pé. E isso gerou em mim um pensamento. Qual foi esse pensamento? Pode ser um pensamento de compaixão, meu Deus, tão doente que tem que agredir o outro, se eu já tenho um estado mais elevado de consciência. Pode ser um pensamento de, peraí, isso aqui é meu espaço, como é que você vê, chega aqui e pisa no meu pé? O que está acontecendo? Pode ser um pensamento de confronto, de assertividade, de se posicionar e falar, não foi legal. Mas o comportamento é minha escolha. O pensamento e o sentimento é mais difícil de eu controlar, de eu escolher. E são coisas automáticas, tem hormônio, tem muita coisa envolvida, mas o comportamento é minha escolha. Eu preciso ponderar sobre se eu fiz aquilo dentro de uma consciência de escolha. Então, como ser protagonista da sua vida? Fazendo escolhas. Hoje, atendendo essa minha cliente, ela falou assim, porque a minha diretora fez uma apresentação para o exterior e dentro do organograma não botou meu time, só mencionou quem estava nos squads principais. Eu fiquei pensando, ela não falou de mim, porque será que vai me mandar embora? Será que meu cargo vai ser extinto? Será que ela não gosta de mim? Ela começou a criar uns monstrinhos na cabeça dela, né? Eu falei, então tá bom, vamos navegar nessa viagem aí. Ela não botou você por quê? Quais são as hipóteses? Qual é a mais confortável para você escolher? Que se ela pretende seu cargo acabar e te demitir, o que adianta você querer saber agora antecipadamente? Porque se eu souber antes, eu procuro emprego. Então, mas você procurar emprego não depende dela saber, de você saber se ela vai ou não te mandar embora. Entende? Você fica buscando para você uns fantasmas que não tem necessidade. Eu já fui para uma apresentação que eu levei 15 slides e quando chegou lá a pessoa falou, você tem 3 slides. E eu lá na hora, em 10 minutos eu tive que tirar de 15, 3. Que escolha que eu fiz? Aqui deu. Vai que foi isso que aconteceu com a diretora, ou vai que ela não gosta de você. Por que você tem tanta necessidade de saber sobre o que o outro pensa, acha, o que ele julga sobre você? Isso muda o quê? Eu também tenho essas curiosidades, tá, gente? Quando eu falo isso aqui para você, não está dizendo que eu não tenho esses processos, mas eu estou pensando aqui junto com vocês como isso te ajuda, em que isso te ajuda. Ok? Queria ver, tem mais perguntas sobre isso? Sobre protagonismo? Protagonismo tem a ver com, então, escolha, e a escolha significa ressignificar, dar uma outra roupagem às coisas, fazer uma releitura, dar um update, né? Então, isso a gente falou recentemente no Job Crafting, quando eu reconfiguro o meu trabalho, reconfiguro minha relação com tudo isso, né? Assim que eu entrei em pandemia, também me dei conta que vindo junto com a pandemia um processo de envelhecimento, de menopausa, né? Eu me vejo na live, vejo que tem ruga, vejo que eu tô
envelhecendo. E por um tempo isso começou a me dar um nervoso. Eu falei, não, eu vou pagar botox, vou fazer reconstrução, vou fazer não sei o que no cabelo. Comecei a pensar, né, no arsenal de sofrência que eu teria que acionar para parecer mais jovem do que sou. Falei, então, não preciso ficar um bagulho, mas eu também não tenho que ficar me desesperando que eu tenho uma foto aqui com 20 anos e eu olho para minha cara com 50. Óbvio que tá meio detonadinho comparado com 20. Mas qual é a beleza que os 50 anos me trouxe? Que momento de vida é esse que eu tô? Que eu estou melhor do que quando eu tinha 20 anos. Então precisa ressignificar. Tem coisa que perdeu, tipo colágeno, você perdeu. Mas em compensação, a sua autoconfiança, a sua segurança, tudo bem, Érica? A sua capacidade, a Lu e os seus chicotes, a sua capacidade de ser quem você é sem ter que ficar pedindo autorização a ninguém para ser quem você é, capacidade que você tem de se bancar no seu lugar no mundo, de conviver com crítica, de aceitar suas cicatrizes e falar que até aqui eu fiz uma jornada lindona, me orgulho 10, beijinho no ombro para mim, bebi todas as minhas taças de fel, resolvi todos os meus BOs, construí legado de tudo que é jeito, espiritual, cognitivo, emocional, legado físico, né? Porque chegar na minha idade com o corpinho que a pessoa tá, sem ter muitos investimentos tecnológicos. Então, gente, protagonismo é sobre você escolher ser a pessoa que você deseja e não ser arrebatado pela vida e as circunstâncias que te tornam a pessoa que você não gostaria de ser, né? E aí você olha aqui, quando você vê o BBB, né? Sai lá a outra com índice de rejeição de 90 e tanto, ela fala assim, eu pisei na bola, eu surtei, eu não fui a pessoa que eu deveria. Aquela oportunidade com aquelas pessoas naquele momento não volta. O que eu aprendi? Legal, tem que aprender e seguir em frente, vamos embora, a gente não pode ficar também deitado e chorando no que foi, o que foi, vamos para frente, vamos aprender, mas vamos fazer de cada oportunidade o momento certo para a escolha certa, com consciência. Então, pausa um pouquinho, presta atenção, olhe bem, preste atenção, lembra? Na música do Fantástico de 1900 e bolinha? Olhe bem, preste atenção, para que você faça boas escolhas, para que não venha nas suas costas, na sua conta, arrependimento. Porque se tem uma coisa que faz a gente sofrer, é arrependimento. E o arrependimento é daquele lugar de que você poderia ter feito diferente, mas você não fez porque você não sabia. Essa é uma coisa. A culpa, ela é cruel, porque aí você fala, eu sabia, eu podia e eu não fiz. Por quê? Porque eu não estava na minha melhor versão. Então, bora ser protagonista? O que você precisa para ser protagonista da sua vida? Conta aqui para mim. O que você precisa? Bruna, tudo bem? O que você precisa para ser protagonista da sua vida? De quem ou do que te falta que você não faz as melhores escolhas? Quem ou o que te governa, se não você? Para onde você deseja ir? Qual o legado que você quer deixar? Qual a pegada que você vai deixar no mundo? Eu creio que assim como há bilhões de anos atrás um grande meteoro deu uma pancada na Terra, chacoalhou o eixo, extinguiu o dinossauro, agora a gente tomou uma segunda pancada, só que em vez de ter sido de um grande meteoro, foram de minúsculos, microscópicos vírus, chamado Covid. Ele veio, chacoalhou nosso mundo, o seu mundo, meu mundo, nosso mundo. E ele está convidando a gente a reconfigurar, a assumir um protagonismo de fazer o mundo melhor. E qual mundo que eu posso fazer melhor? O meu. Com o quê? Com os meus arsenais de potência positiva. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso deixar um pouco mais ajeitadinho do que encontrei. Eu posso ajudar o próximo, eu posso doar um gesto, uma atenção, uma deferência, uma cortesia, uma gentileza, né? Eu posso todo dia fazer por mim um gesto de alto amor, de autocompaixão. Eu posso me tratar como eu trato aos meus amigos, eu posso me abençoar,
eu posso desejar a mim boas coisas, né? E eu posso abdicar de certos julgamentos e de certas cobranças que talvez para o ombro do outro seja pesado demais. Aquilo, e eu tô falando para você, tô falando para mim, né? Às vezes aquela exigência que eu tenho que o outro me dê alguma coisa que ele não tem para dar é pesado e pode adoecer, né? Eu costumo dizer que quem tem o olho de ver o problema tem o olho de ver a solução. E quando você vê o problema, você está sendo convidado a co-criar um mundo melhor. Qual é a tua oportunidade? O que tu vai fazer com isso? Fica a dica. O que você vai deixar de pegada no mundo? Tem uma música que eu adoro que fala: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quais são as rosas que você está oferecendo? Que perfume vai ficar aí na sua mãozinha? Para hoje era isso. Espero que tenha feito sentido. Conta para mim se você gostou, que essa live tá lotadinha de coraçãozinho. A Thalita, que sempre é minha interlocutora maravilhosa aqui, está dizendo que o Karnal, em uma palestra sobre ressignificar, falou sobre fazer coisas que transcendam, sair do piloto automático, e é um exercício diário. Muito boa reflexão. Obrigado, Érica. A Vani está dizendo assim: que noite maravilhosa, escutar reflexões que só depende de nós sermos protagonistas. Obrigado, querida. É isso mesmo, Vani. Amor, quem tá falando que é amor, a Rosana, obrigado. E é sobre isso, tá, gente? Escolha. O mundo tá muito cheio de juiz, tá muito cheio de algoz. A gente tá gastando tempo demais com as picuinhas besta de agredir e ofender o outro. Se você olhar para o ladinho, aí tem muita gente precisando, gente. O Brasil voltou pro mapa da fome. Nós precisamos socorrer quem tem necessidade. Tá? Então vamos embora fazer o bem, vamos embora ajudar. Se você não pode ajudar com dinheiro, ajuda com apoio moral, com um sorriso, com uma palavra de esperança, tá? E aí também deixando recado para vocês, que não fiz os recadinhos paroquiais, garrei na prosa aqui, dentro desse meu link embaixo da foto tem o app Tubes. Lá já está aberto a lista de espera para a turma 6 do meu curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna. A 5 acabou de começar, tem um monte de gente bacana aqui me prestigiando lá. Tem também mentoria, meu site, meu livro, que já chegou à 3ª leva de um projeto pioneiro que foi lançado na pandemia, quando eu entrei em casa desempregada, então reconfigurei tudo. Tem também um projeto novo que a gente fez, que é um curso de aulas gravadas, 10 aulas, leve seu cliente ao sim, que fala sobre vieses, mindset, crença, objeções, como é que contorna objeção. Junto com essas aulas gravadas, você tem um e-book, um caderno de exercício lindo, maravilhoso, para você trabalhar bastante o tema resistência. E junto com esse curso vem também um livro num combo com preço super especial, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda um direct para mim. Foi uma alegria estar com vocês. Tá certo? Salva aí, manda para os seus coleguinhas, tudo. E amanhã esse vídeo tá no YouTube. Deixa eu ver, esta sua fala agora era tudo que eu estava precisando ouvir, Lucimar. Gratidão. A vida é assim, ela traz em sincronicidade todo mundo que tá na mesma vibe. Amei, Cláudia, obrigada. Rick, ouvir você é sempre uma oportunidade de trabalhar o mindset de crescimento. Você também me inspira muito. Foi o que o Rogério falou na aula, chega de julgamento, é isso aí. Não lembro do Rogério ter falado isso, mas se ele falou, é isso aí. Beijo para você também, Rosana, a gente se vê. Tchau, tchau, obrigado. Mindset de crescimento, vamos lá.